Aqui com o Dr. Eider, especialista em equinos, da Clínica do Rancho. Agradecemos a colaboração desse veterinário que é renomado, né, em cirurgias e está trazendo uma inovação que é a prótese equina. Então, nós estamos aqui para fazer essa entrevista para que ele nos esclareça algumas dúvidas sobre o procedimento e quais situações. Então, nós vamos começar com algumas perguntas, agradecendo desde já. Dr. Eider. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença. Bom dia, doutor Eider. Em quais situações são indicadas a utilização de uma prótese? Bom dia. A prótese, ela é, na verdade, o arremate de um desafio muito grande, tá? Então, ela é indicada para aquelas situações onde a gente não tem, principalmente, o sucesso de uma osteossíntese, ou seja, a gente não tem o sucesso de uma colocação de placas e parafusos e realmente aquele paciente, aquele animal, a gente tem que extirpar alguma extremidade do membro, tá? Então ela é indicada para esses pacientes que não teve sucesso na osteossíntese ou teve um acidente muito grave em que você tenha que extirpar alguma extremidade do membro. Quais são os exames de imagem solicitados para indicação do procedimento? Olha, com certeza o raio-x, tá? O raio-x você não tem como fazer uma cirurgia de colocação ou amputação sem um raio-x, tá? E o exame de ultrassonografia, ele pode se auxiliar principalmente para a gente detectar vasos calibrosos, onde durante o ato cirúrgico a gente tenha que fazer uma hemostasia desses vasos. Mas de suma importância o raio-x e como um importante coadjuvante a ultrassonografia. Em todos os casos, para a colocação da prótese, é necessário o procedimento cirúrgico? Olha só, sim. Tá? A gente tem até casos de pacientes que tem algum acidente na propriedade e com o tempo essa ferida vem a necrosar, né? E essa extremidade do membro cai. Tá? E aí esses pacientes, mesmo sem cuidados veterinários, eles permanecem com esse coto, cicatrizam o coto e vivem de uma forma interessante. Mas de uma forma coerente, de uma forma onde o paciente principalmente não tenha sofrimento, é necessário sim a cirurgia de amputação de uma forma ética e que o paciente sofra o mínimo possível. Esse procedimento, ele necessariamente tem que ser dentro do centro cirúrgico ou ele pode ser feito a campo? Com certeza dentro do centro cirúrgico. Quando a gente for ter, principalmente, a gente além da parte de asepsia e antisepsia desse paciente, a gente também vai ter uma coisa que é muito importante para esse tipo de cirurgia, que é o conforto do cirurgião. É uma cirurgia extremamente cruenta, uma cirurgia que muitas vezes é muito demorada e que você vai depender muito do seu ato cirúrgico para aquela cicatrização do coto. Então, se você fizer uma cirurgia sem conforto, uma cirurgia rápida, com mal anestesia, com um animal mal anestesiado, vai ter um paciente que vai sofrer muito com esse pós-cirúrgico. Então, é totalmente indicado o centro cirúrgico para realizar essa cirurgia. Quais são os exames laboratoriais solicitados para a realização da cirurgia? Olha, de praxe, com certeza um hemograma, tá? E um perfil bioquímico, somente renal. Tá? Esses são os exames pré-anestésicos que nós chamamos. Quais são os materiais mais utilizados para a confecção da prótese e quem é que confecciona? Olha só, a prótese você vai ter diversos tipos de materiais, tá? Existem próteses gringas, né? Próteses que vêm de fora, que são à base de titânio. Essas próteses são muito caras, realmente, mas são de um material muito interessante para o conforto do paciente. Só que aqui a gente usa meio que artesanal, a gente utiliza muito fibra e alumínio, tá? E a gente consegue fazer boas próteses aqui de maneira artesanal com um colega que já produz aqui mesmo na Bahia. Qual o tempo de recuperação e adaptação pós-cirúrgico? Isso vai depender muito do paciente, tá? Tem pacientes que eles têm uma adaptação muito rápida, tá? O paciente que se deixa ajudar, ele vai ser um paciente de melhor prognóstico, tanto para a colocação da prótese, como para qualquer também outro procedimento ortopédico. A gente costuma dizer que o paciente que se deixa ajudar, ele tem um melhor prognóstico em qualquer que seja o procedimento ortopédico. Mas eu estimo aí pelo menos 60 dias
para esse paciente, desde a colocação da prótese até ele ficar de uma forma confortável e saber que realmente ele tem aquilo ali para lhe ajudar. Existe um tempo estimado para a troca da prótese ou ela é para a vida toda? Não, depende também da qualidade do material, tá? Hoje a gente tem alguns colegas que têm feito próteses, principalmente lá na região de São Paulo, que com certeza ela tem uma vida útil maior do que a da gente, certo? Porque são próteses com material melhor. Então vai depender muito do material, certo? O que acontece geralmente é que a peça de alumínio, ela com o tempo ela vai desgastando. Eu não sei lhe dizer mais ou menos, estimar quanto tempo, vai depender muito do apoio do animal, que terreno ele vai utilizar, mas com certeza essa prótese tem que ser trocada e tem que ser, esse paciente tem que ser monitorado constantemente para saber se está machucando o coto ou se por algum motivo ele não está andando. Então a partir disso aí tem que trocar. Como é a vida do animal com a prótese? E ele precisa de algumas medicações ao longo da vida? Olha, a vida do animal, o animal que se adapta de uma forma interessante, é uma vida normal, eu diria. Claro que normal do ponto de vista de vida, tá? Então, assim, o restabelecimento da vida dele é muito interessante. É um animal que não vai poder realmente voltar às atividades atléticas, não vai. Tem alguns animais, vamos dizer, se for próteses de membros posteriores, talvez ele não consiga trabalhar na reprodução, mas aí a gente tem que fazer a adaptação também disso aí para ele, realmente. Mas hoje em dia, até a parte de reabilitação veterinária está tão avançada que os pacientes permanecem de uma forma muito interessante. Eu acho que para a manutenção de vida é bem interessante. E para finalizar, qual o prognóstico para o animal e quais as atividades ele poderá exercer após ele estar adaptado à prótese? Como eu falei com relação à pergunta anterior, vai depender muito do animal, tá? A gente sabe que a gente tem que deixar isso muito claro para o cliente que quer submeter seu animal para essa tentativa, esse desafio da prótese. Mas o prognóstico para a vida, a gente tem visto com esse tipo de prótese que nós estamos fazendo, por esse avanço da medicina veterinária equina, é um prognóstico muito bom para a vida, tá? É um prognóstico bom. E assim, com relação aos medicamentos, pode ser que quando principalmente essa prótese estiver gasta de alguma forma, tenha um pouco mais de dor e aí tem que entrar com anti-inflamatório no esteroide para isso aí, só para dar uma analgesia interessante para aquilo ali. Mas o interessante é que o animal se adapte realmente à prótese e que não necessite tomar nenhum tipo de medicamento, tá? Pode ser que um dia ele sinta mais dor, fique mais dolorido, principalmente no membro contralateral, e aí pode ser que a gente tenha que fazer esse anti-inflamatório no esteroide. Mas o ideal é que não, que a prótese seja confortável e que ele não precise tomar nenhum tipo de medicamento. Muito obrigado, doutor Eider, pelos esclarecimentos. O jornal Giro Animal agradece. Bom dia. Obrigado. À disposição.